Obrigado, viu? Aleluia. Amados de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus? Eu não senti muita firmeza, não. Você está feliz com Jesus? Amém. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Então a palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se sempre disso. Deus é o Deus da alegria, não da tristeza. Ele faz, a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. Então nós temos que ter essa ideia dentro de nós, que Deus quer fazer transbordar a alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço ao pastor Rogério, a pastora Gi, nossos amigos amados do coração. Meu Deus, como nós amamos esse casal, essa família. E que Deus realmente fez uma grande transformação, uma grande obra na vida deles. Desde lá de trás, né, pastor Rogério? Meu Deus, como Deus foi trabalhando, foi fazendo, foi direcionando os passos. E hoje eu fico feliz por vocês tê-los como pastores. São pessoas zelosas por pessoas, por amar o povo de Deus, por amar a obra do Senhor. Então valorize o seu pastor e a sua pastora, amém? Incentive, valorize, acompanhe nos trabalhos, faça o seu melhor, amém? Porque eu vi aqui que a igreja do Nazareno, um novo tempo, né? É um novo tempo de Deus nessa casa, neste lugar. E você faz parte dessa história. Amém? Louvamos a Deus no nome de Jesus. Depois também nós falamos, né, um outro dia, né, pastor Rogério, que eu e essa mulher linda aqui, ó, fica em pé, mulher linda, a minha esposa Cláudia, meu Deus do céu, toda vez que eu vejo ela, até tremo assim, tanta alegria. Eu e ela, nós, no início de 2019, é isso mesmo, né? Sempre leva a data. Nós descobrimos que estávamos com câncer na mesma semana. Julho de 2019. E aí eu me lembro que eu comecei o meu tratamento dia 1º de julho, no meu aniversário. Olha que presente, hein, irmãos? E ela iniciou a corrida para o tratamento dela também no dia 1º de julho. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Deus que cura estava sobre nós. A misericórdia de Deus nos alcançou. E hoje nós podemos dizer que já passamos pela remissão. E estamos novinhos em folha, né, amor? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado, amor. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Deus é o Deus que cura, amém? Eu prometo ser rápido, tá? Também a gente não prega muito, conta uma história bem rapidinho, viu, pastor? 10, 15 minutinhos, já acaba tudo que tem que falar. Mas abra comigo a sua Bíblia, lá no livro da carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos falar um pouco sobre o versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 19. Amém. Eu trouxe aqui 5 versões, mas pode deixar essa, tá? Na minha Bíblia aqui, que eu uso, o autor vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer assim: não extingais o Espírito. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o autor vai dizer o seguinte: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Na Bíblia Livre vai dizer o seguinte: não atrapalhem o Espírito. E na NVI, né, na NVI que estava aí desde o início, o autor vai dizer: não apaguem o Espírito. Então o tema da mensagem de hoje é: não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? Qual é a relação, irmãos, desse tema com os dias atuais? Porque vivemos dias difíceis,
Repita comigo: vivemos dias difíceis, muito difíceis. Apagar o espírito é quando você menospreza a voz de Deus que ecoa dentro do seu interior. Ele fala com você e você sabe que Ele está falando. Você entende nitidamente a voz do Espírito no seu interior. Por isso que Jesus ele disse lá em João capítulo 10, versículo 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Apagar o espírito é saber o que eu tenho que fazer em Deus e eu não faço. Eu vou repetir: apagar o espírito é eu saber o que eu tenho que fazer em Deus e eu não faço. E o salmista ele vai ao contrário, ele vai dizer assim no Salmo 40, verso 8: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, porque a tua lei, ou seja, a tua palavra, está dentro do meu coração. Apagar o espírito é literalmente eu jogar um balde de água fria para os planos e projetos do Senhor na minha vida. Alguém aqui já teve a sensação de participar de uma fogueira? Aí você diz assim, ó, apague a fogueira. Você vai pegar um balde de água fria e joga na fogueira. Acabou o fogo. É isso, é você jogar um balde de água fria no calor de Deus, nos projetos que Deus determinou e designou para a sua vida. Isso é apagar o espírito. E exemplo disso nós vemos, porque o salmista Davi no Salmo 18, verso 30 vai dizer o seguinte, que o caminho de Deus ele é perfeito, porque a palavra do Senhor ela é provada. Quando Deus mostra o caminho, não tem erro, não tem falha, não há dúvida. Nós sabemos que Deus está falando e Ele está confirmando a sua vontade através da sua palavra. Agora, um exemplo de quem literalmente quis jogar um balde de água fria nos projetos de Deus, nós vemos o profeta Jonas. Lá em Jonas capítulo 1, a seguir, nós vamos ver que Deus designou um caminho para Jonas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jonas vai para Nínive. A palavra tem que ser pregada lá, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação. E você vai ver no capítulo 1, versículo 3 de Jonas, que foi Jonas. Olha só, e foi Jonas, e pagou com o seu dinheiro, o dinheiro do seu bolso, a passagem para a direção contrária. Aqui eu abro um parênteses, que existem pessoas que sabem o chamado de Deus, conhecem o projeto de Deus, tem certeza a respeito do projeto de Deus, mas tem pagado do seu bolso para andar na direção contrária para aquilo que Deus designou para a sua vida. E o desenrolar dessa história nós já sabemos. Jonas foi ao caminho contrário para Tarsis, mas Deus insistiu em Jonas. E esta noite, eu não sei qual é o caminho que você está, Deus vai insistir no seu caminho. Ainda que você caia sobre o mar, Ele vai enviar um grande peixe para trazer você de volta. Não tem como, irmãos, nós fugirmos do caminho de Deus. Eu quero ver se você tem peito e tem coragem para isso. É como se você fosse um fusquinha meia, caindo aos pedaços e andasse a 100 por hora e batesse num muro de contenção. Você vai quebrar a cara. Se você andar contra os caminhos de Deus, você vai quebrar a cara. As coisas não darão certo para você. Talvez no início, aparentemente, tudo pareça bem, mas a Bíblia diz que no fim, o fim disto tudo é a morte. E a primeira morte que nós enfrentamos quando andamos fora dos propósitos de Deus é a morte espiritual.
Por isso que o autor diz assim: não apagueis o Espírito, não sejam fracos pelo Espírito, não negligenciem o Espírito, ouçam a voz do Espírito, porque Deus tem um caminho e uma direção para cada um de nós. Aleluia. Apagar o Espírito é eu andar na contramão de tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim, na direção contrária. Ela me ensina como eu devo falar e eu falo ao contrário do que ela diz. Ela me ensina como eu devo proceder e eu procedo totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Ela me ensina como eu devo me portar diante de várias situações e eu me porto justamente ao contrário. Isso é apagar o Espírito na sua vida. É eu andar como o mundo anda, falar como o mundo fala e agir como o mundo age. E lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, mas o Espírito, ele faz o que é contrário à carne. Por isso que nós não podemos apagar o Espírito. O Espírito gera em nós vida, o Espírito gera em nós saúde, o Espírito gera em nós intrepidez, para falar de Jesus, para falar dos milagres, para falar da sua palavra, para falar dos grandes feitos do Senhor. Aleluia. Apagar o Espírito na minha vida é quando eu já não trato as coisas de Deus como algo espiritual. E isso é forte demais. Tudo que eu faço agora para Deus é automático. Tudo que eu faço para Deus agora é como se fosse obrigatório. Tipo assim: eu vou na igreja porque hoje é domingo, né? Você não vem para a igreja com a intenção de adorar ao Senhor, você vem porque é obrigatório. Tudo que eu faço parece que é automático. A oração é sem valor, a palavra que eu ouço é sem valor, o louvor que eu canto é sem valor, o meu culto que eu presto a Deus é sem valor, porque tudo é apenas uma obrigação. Isso é apagar o Espírito. É eu cumprir um ritual da carne e do mundo e esquecer o objetivo da nossa maior adoração. Jesus é o motivo da nossa adoração, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós alimentamos o nosso espírito, esta chama, para que nunca se apague, para que nunca se apague. Aleluia. Já não faço nada para Deus de coração aberto e de espírito voluntário, tudo é obrigatório. Eu preciso ir, eu tenho que ir, se eu não for, o pastor vai falar, se eu não for, o líder de louvor vai xingar, se eu não for, irmãos, essa não é a sua motivação correta. Se esta for a sua motivação correta, o Espírito já está apagado dentro de você. E aí o salmista nos ensina o que Deus ele faz com uma pessoa que ama Ele de todo o coração. No Salmo 51:17 ele vai dizer o seguinte: que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É isso que o Senhor Ele espera de nós, um coração quebrantado, um coração contrito, disposto a adorá-lo, não por obrigação, mas por plena adoração a Ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Apagar o Espírito é quando eu tenho que vir ao culto, picar o meu cartão. Eu já disse isso. Senão o pastor não vai me ver, senão o meu líder não vai me ver, ninguém vai me ver. Mas nós devemos fazer como o salmista Davi faz, no Salmo 27, verso 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a procuro. Repita comigo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a procuro. Aí o que ele diz? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a bondade do Senhor, e buscar
buscar a orientação do seu templo, aleluia. Apagar o Espírito é quando o próprio Espírito Santo revela algo na minha vida, no meu coração, no meu entendimento. Eu sei que é de Deus, mas eu não considero. Eu vou repetir. Apagar o Espírito é quando o próprio Espírito Santo revela na minha vida, no meu coração, no meu entendimento algo que eu tenho certeza que é Deus que está falando, mas eu não considero. Eu trato aquilo como se fosse nada. E isso é muito sério. E isso é muito triste. Deus está direcionando os seus passos e você está dizendo não. Deus está falando no seu entendimento: olha, faça isso, faça aquilo, ajude na obra, ajude na portaria, ajude com as crianças, ajude no louvor, dizime mais, oferte mais. E você ouve a voz e diz assim: não. Isso é apagar o Espírito. E quando isso acontece, irmãos, preste atenção que o Espírito já está prestes a ser extinguido da sua vida. Já não é mais apagado, é extinguido. Porque tudo que Ele fala para você não é prioridade. A prioridade da sua vida são as coisas da sua cabeça. A prioridade da sua vida são as coisas que você acha necessária, mas não o que Deus determina para você. A prioridade da sua vida é ficar rico, é ganhar dinheiro, é fazer tantas outras coisas, mas o reino de Deus é o último na sua escala de prioridade. Cuidado. Por isso que o autor lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer o seguinte: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu busco o reino e a justiça. Ele vai completar a frase dizendo que todas estas coisas vos serão acrescentadas. A paz de Deus será acrescentada na sua vida, a prosperidade de Deus será acrescentada na sua vida, a longevidade de anos e de dias será acrescentado na sua vida, a alegria de viver será acrescentado na sua vida, a alegria do Espírito Santo será derramado sobre a sua vida, porque eu entendo que eu busco o primeiro reino, a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentados, aleluia. Então eu trago pelo menos 2 conselhos de Deus para não apagar o Espírito na sua vida, na minha vida. Primeiro, ouça a voz de Deus. Eu vou repetir: primeiro, ouça a voz de Deus. João 10 e 27, nós já falamos que Jesus vai dizer o seguinte: que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. A voz de Jesus, irmãos, é uma voz que não condena. A voz de Jesus é uma voz que incentiva você a vencer o pecado. Porque foi assim que Ele fez com a mulher pecadora. Ele chega no poço de Samaria e a mulher já era uma mulher pecadora, já estava indo para o 6º marido. E Jesus disse assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Tentaram apedrejá-la? Tentaram matá-la? Pegaram as pedras para derrubar essa mulher pecadora, que foi pega em adultério? E aí Jesus, a Bíblia diz que Ele se inclina na areia e começa a escrever. Eu até imagino a frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu estou conjecturando. Mas aí Jesus fala para os acusadores: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foi deixando as pedras, e Jesus ficou sozinho com ela. E aí Jesus olha a voz de Jesus, irmãos, é uma voz que não condena. Ele olha para ela e diz assim: mulher, aonde estão seus acusadores? Sumiram. Aí Ele dá uma ordem para ela: vai e não peques mais. A voz de Jesus é uma voz que liberta o homem da inércia da vida.
Porque nós vivemos num ritmo religioso, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos inertes. Olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí você fica numa robotização religiosa. Mas Jesus, quando ele olha um homem que estava acamado, ele estava paralítico, lá no capítulo 5 de João, no tanque de Betesda, há 38 anos sofrendo. Jesus chega para aquele homem e tira ele da inércia e diz assim: homem, tome a tua cama e anda. A voz de Jesus é uma voz que tira o homem da inércia. Ele faz ele se levantar dessa inércia humana que ele vive para fazer algo para Deus. A Bíblia diz que o homem imediatamente foi ao templo e perguntaram, né? Mas você não era paralítico? A voz de Jesus é a voz que chama para si os cansados e os oprimidos. Por isso que ele diz lá em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 6:24, Jesus ele ensina algo mais profundo. Ele vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A voz de Jesus é uma voz que fala com autoridade. Eu não vejo Jesus gritando para convencer ninguém. Tentaram silenciar Jesus, mas mesmo calado na cruz, a sua voz ecoa até a eternidade. Aleluia. Antes de partir ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele expirou no seu espírito, silenciou a sua voz. Mas a voz de Jesus no mundo espiritual, esse silêncio, ecoa até a eternidade. Aleluia. O que eu não posso fazer, irmãos, é silenciar a voz de Deus quando eu dou mais importância a outras vozes. Porque existem muitas vozes, irmãos, que querem te confundir, sim ou não? Sim. Ou você não tem uma vozinha aí no seu cangote: ó, não faz isso não, isso aí é coisa de careta. Ei, pode fazer, não, tá tranquilo, o pastor não vai ver. Pode fazer só esse errinho, depois Jesus perdoa. Ei, quem é que ouve essa voz de vez em quando? Levante a mão. É a voz do inimigo querendo te acusar. Mas ouça a voz de Jesus. Aleluia. Porque existem muitas vozes que querem sobrepor a voz de Cristo, mas o mundo não vai nos iludir. Aleluia. A voz do Espírito é a revelação da palavra, e a revelação da palavra, ela vai fazer arder o meu e o seu coração. Salmo 119, 105, o salmista vai dizer o seguinte: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo conselho: aumente a chama do Espírito. Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, aumente a chama do Espírito. A ordem bíblica que Paulo recomenda em Tessalonicenses é: não apagueis o Espírito. Eu vou repetir, a ordem bíblica de Deus para Paulo foi essa: não apagueis o Espírito. Ou seja, não extingais o Espírito. Significa basicamente que o cristão jamais deve se opor ao Espírito Santo de Deus e à vontade para a sua obra. Nunca diga para Deus: eu não posso. Nunca diga para Deus: eu não quero. Nunca diga para Deus: ah, Senhor, hoje não. Nunca diga para Deus: eu não tenho talento. Nunca diga para Deus: ah, eu não sei falar. Deus tem resposta para todos os seus questionamentos, mas nunca diga não para Ele. Em outras palavras, aumentar a chama do Espírito é uma advertência aos crentes a respeito de como eles devem conduzir-se em relação ao Espírito Santo e aos dons que foram distribuídos sobre a igreja.
O que precisamos para esse tempo é que o fogo, irmãos, não se apague. Esta chama precisa acender mais forte dentro de nós. Nós precisamos, nesses dias difíceis, foi a primeira frase que eu disse, nesses dias difíceis, acendermos a chama de Deus no nosso coração e sermos inflamados por Ele, a falar de Cristo, a tempo e a fora de tempo, a falar dos seus milagres, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele transforma, a falar que Deus está realizando grandes obras ao redor do mundo, e Ele também quer realizar uma obra na sua vida. Aleluia. O que precisamos para esse tempo é que o fogo não se apague, ainda que o seu coração e as suas intenções e as suas forças estejam apenas como cinzas. Porque estamos falando de fogo, estamos falando de um mover, mas talvez o seu coração esteja em cinzas, e você parece que não vê nem sequer uma chamazinha lá dentro de impacto para você fazer algo para Deus, nem uma chamazinha de esperança para que você faça algo para o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, ainda que seja um carvãozinho aceso no meio de tanta tristeza espiritual que hoje vivemos, o Espírito Santo vai soprar dentro de você e acender esse fogo e consumir tudo aquilo que não convém, o desânimo, o fracasso, a desilusão, todas as coisas negativas. O Espírito Santo do Senhor vai queimar e vai inflamar o seu coração, vai acender a chama da esperança em sua vida e vivificar o seu ser. Aleluia. Por isso que em Levítico capítulo 6 versículo 13 vai dizer o seguinte, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Existe um fogo de Deus no seu coração, existe um fogo de Deus na sua vida, e ainda que pareça cinzas, hoje Ele vai soprar, hoje Ele vai reacender, hoje o Espírito Santo vai tocar em você, e você vai sair daqui inflamado com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória. Eu estava lembrando esses dias que quando eu era pequeno, eu trabalhava com meu avô na ferraria. Quem aqui sabe o que é ferraria? Ninguém? A ferraria onde nós trabalhávamos não é coisa de cavalo, é aonde o ferreiro afiava as suas ferramentas na fornalha. Havia uma forja, e debaixo da forja havia um fole. O fole de antigamente, eu não sei se hoje é tudo elétrico, eletrônico, era como se fosse uma sanfona. Fazia assim, ó. E a boca dele soprava muito ar. Quando você puxava o fole, o ar saía. E aí eu era pequeno, e aí meu avô, ele dava algumas tarefas para mim, ele chamava de Herme. Herme, vai pegar uns gravetinhos para a gente acender o fogo. Mas preste atenção, gravetos pequenos, gravetos finos e gravetos secos. E aí era uma alegria como criança, eu ia lá no meio da mata, pegava os gravetinhos, e aí ele escolhia os menores, os mais finos e os mais secos, e fazia uma caminha. Depois colocava o carvão mais já maduro em cima, como se fosse uma cama, e acendia um fósforo. E você não percebia que o fogo estava acendendo lá dentro. Saía uma fumacinha e apagava. E eu falava assim, mas vô, não tem fogo. O meu avô falava, tem fogo, mas precisa soprar o fole. Vô, mas como é que eu faço? Ó, pega aqui o cabo, que é tipo um cabo de madeira, e puxa o fole. Aí eu ia puxando o fole e o fogo ia soprando. E lá dentro, aonde parecia que não havia fogo, o fogo começava a queimar. O carvão começava a iluminar, irmãos, de tanta força que o fogo fazia por dentro. E de repente, pastor Rogério, de tanto eu puxar o fole, de tanto assoprar a fumaça para dentro do fogo, o fogo ele incendiava aquele carvão. E meu avô colocava as ferramentas de aço e eles ficavam como brasas vivas. O que eu quero dizer para você
Que Jesus ele disse o seguinte, lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Talvez você esteja hoje como esse carvãozinho inútil, apagado. O seu coração parece que não inflama mais por Deus, não inflama mais pelas coisas celestiais. Mas eu quero dizer para você que hoje, nesta noite, nesse momento, nesse instante, o fôlego do Espírito Santo vai começar a soprar no seu coração e vai inflamar a sua vida de tal maneira que você sairá daqui incendiado, incendiada pelo Espírito Santo, porque Ele quer fazer uma transformação na sua vida. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso, nesta noite, receba esta palavra no seu coração. O Espírito Santo, a palavra original quer dizer dínamo, que é um gerador de energia. Quem tem o Espírito Santo vai fluir do seu interior rios de água viva, e vai ser um gerador de energia para esse mundo caótico aí fora. Você vai ser exemplo, você vai ser um homem de honra, você vai ser uma mulher de honra. Por quê? Porque a chama do Espírito Santo não se apagará do seu coração. Aleluia! E quando nós temos esta chama, tudo o que nós fazemos agora, nós fazemos com propósito. Tudo o que nós falamos em Deus agora, nós falaremos com propósito. Nós agiremos com propósito. Nenhuma palavra de Jesus na Bíblia, ela é sem sentido. Por isso que ele diz, lá no seu livro, em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. E é impossível realizar a obra de Deus sem esse poder. O mundo vai te pegar, o diabo vai te fazer pecar, o diabo vai te fazer cair, o diabo vai zombar da sua cara. Por quê? Porque não há fogo. E se tiver muito fogo de Deus aí em você, ele não vai nem chegar perto, porque ele vai se queimar. O fogo de Deus é diferente do fogo do inferno. O fogo de Deus, ele queima porque é um fogo de santidade, é um fogo de poder, um fogo de glória, um fogo de alegria. Aleluia. E para finalizar, irmãos, nós lutamos constantemente contra o inimigo da nossa alma, o diabo, e nós precisamos desse fogo. O exemplo que eu trago aqui são os próprios discípulos, que quando você estuda a vida dos discípulos, eles eram sem o poder de Deus. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro negou a Jesus e voltou para ser pescador. Os discípulos voltaram para suas casas e ficaram desanimados. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse assim, antes de ressuscitar: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, que fará grandes obras na vida de vocês. Ele fará com que vocês sejam reacendidos em mim. E aí, quando os discípulos cumpriram a ordem de Jesus: olha, fiquem em Jerusalém, para que até do alto sejais revestidos de poder. Quando o Pentecostes veio, irmãos, aqueles discípulos não foram mais os mesmos. A Bíblia diz que aquele mesmo que traiu Jesus, que negou Jesus 3 vezes, ele sai diante da multidão e ele prega para 3.000 pessoas numa noite. E as 3.000 pessoas receberam Jesus como seu Salvador e foram batizadas naquele dia. Esta é a ação do fogo e do poder do Espírito Santo de Deus nessa vida. E existem homens, irmãos, que precisamos que homens cheios de poder, que abalem o inferno nesta nova geração. Precisamos de homens cheios de poder. Quando eu digo homem, é mulher também, viu? É de uma forma genérica. Precisamos de pessoas cheias do poder de Deus, que abalem os poderes das trevas nessa geração. Por isso que John Wesley, ele dizia o seguinte: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam senão a Deus,
cheios do Espírito Santo, e que odeiem senão o pecado, que eu farei tremer a terra e os portões do inferno. Precisamos de homens cheios do poder, que movam os céus em favor dos necessitados. John Knox, ele dizia o seguinte: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. George Whitefield, ele dizia o seguinte: Senhor, se não queres dar-me almas, retire a minha. Precisamos homens cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, que façam a diferença no meio desta geração corrupta e perversa. Billy Graham, desde quando ele iniciou seu ministério em 1948 até 2018, com as suas cruzadas, ele alcançou mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. E a estatística diz que ele alcançou mais de 2,5 milhões de almas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Aí eu pergunto para você: não apague o Espírito. Não deixe que o Espírito Santo de Deus ele seja apenas algo inútil na sua vida. Acenda a chama. Seja impulsionado, impactado por esse Espírito, porque homens fizeram a diferença, e Deus conta comigo e com você, para que possamos incendiar a cidade de Serrana, e esta casa seja pequena, porque precisamos de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. A palavra para você hoje é essa: não apagueis o Espírito. Eu quero desafiar você de tal maneira que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que existe algo, irmãos, de importante para ser realizado nesse lugar, neste bairro, nesta cidade, através do pastor Rogério e da pastora Gi, mas também através da sua vida. O pastor Rogério é apenas um condutor de almas. É as ovelhas que geram ovelhas. Estou errado, pastor? É você que vai gerar ovelha. É você que vai incendiar outra pessoa e vai dizer assim: olha, vai lá na minha igreja que está uma bênção. Passou um louco lá que falou que não é para pagar o Espírito, e eu estou inflamado para trazer você para essa nova era. Deixa o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Deixa Ele inflamar o seu coração, assim como fez com esses homens notáveis. Que Ele possa fazer 1% na sua vida e na minha vida, que já será o suficiente para Deus se agradar de mim e de você. Você que quer ser inflamado pelo Espírito Santo, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Lembre-se dessa palavra: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Escuta, talvez o inimigo está falando no seu ouvido aí, no seu entendimento: olha, você não é capaz. Você é pecador, você é pecadora, você não pode. Você pode. A Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é esta liberdade que nós adoramos a Cristo, com a presença deste fogo do Espírito dentro de nós. Viu, irmã Nenê? Vai acender a chama. Ele vai tocar de uma forma tão poderosa, aleluia, que Ele vai usar muitas pessoas aqui com dons de cura. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos e esses serão curados, esses serão sarados, e será notório o que Deus fará neste lugar. Paralíticos andarão, pessoas cegas chegarão a ver, e o nome do Senhor será pregado nos 4 cantos desse templo, porque é um novo templo da igreja do Nazareno em Serrana. Mas Deus conta com este exército, Ele conta com você, e a chama do Espírito não vai apagar. E eu peço, feche os seus olhos, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele comece a soprar. Ele comece a soprar dentro do meu e do seu coração, para que sejamos incendiados nesta noite. Oh, Espírito Santo, é o Senhor quem faz a obra.
É o Senhor quem toca, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem assopra. Então eu te peço um grande mover do Senhor neste lugar, aonde corações sejam e saiam daqui inflamados, impactados, renovados pelo teu Espírito Santo. E eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus, comece a agir nas vidas que estão dispostas a serem canais de bênção neste lugar.